Pois elas disseram que foram ontem. Eu vou fazer uma fala só amanhã em Araruna, né, pelo sindicato, e elas ficaram de entregar as agendas para o pessoal. Eu vou pedir a Débora, se ela for amanhã eu estou na feira, acho que ela deve levar amanhã. A feira agroecológica volta amanhã. Sim, sim, fiquei sabendo. Muito bem, muito bem. É. Eu tomar logo, pegar logo o ritmo. Tu viu o Atlas do Veneno que eu compartilhei? Vi muito bom aquilo, viu, João? Rapaz, a professora ela teve que ir embora do Brasil, cara. Sim, ô João, a Larissa é colega nossa lá de São Paulo. Larissa Ela da USP, professora de geografia. Isso. Ela teve que ir embora, cara. Os caras ameaçaram de morte a mulher, cara. E o trabalho dela, né? e o trabalho dela é um trabalho em tanto, viu? Eu compartilhei com os meninos aí, botei lá na minha biblioteca digital. Espetacular o estudo que ela fez. Tem um documentário, né? No canal Curta. Sim. Isso. E eu comprei o Atlas para ajudar ela, né? Isso. Ela ficava na minha casa quando ela vinha para cá. Né, João Pessoa? Ela, o companheiro dela na época, né? Ele é músico, violonista da Universidade de São Paulo também, professor. Eu lamentei muito. Infelizmente, ela teve que ir embora. A professora Marina também, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, teve que ir embora. Mas o problema da Marina, lá do Mato Grosso do Sul, foi duas usinas de cana-de-açúcar com escravidão indígena, né? Aí ela foi perseguida e teve que ir embora do Brasil também. E, aliás, tem um livro da professora Marina, saiu o livro, o qual eu participei. Inclusive, tem dois capítulos dele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. São dois capítulos importantes, sabe, João? Sobre a questão da escravidão indígena no Mato Grosso do Sul. São indígenas Guarani, da etnia Guarani. E a Larissa, a mesma coisa, né? A Larissa é por denúncia mesmo. Hoje eu retomei as conversas com o Sérgio Murilo. A gente vai ligar para Manel. Ótimo. Nós vamos ligar para Manel. A gente vai reacender a ideia do mestrado em consórcio. Coisa boa, hein? Isso é importante. Martinho Lima está procurando o livro ali, ele não está vendo a tela. Geografia e da escravidão. Isso. Por falar nisso, Lima, tu vai querer pincelar lá o trabalho da Gabi para a gente publicar em revista ou em livro? Eu disse aquela banca da Gabriela. Boa ideia, sem dúvida, sem dúvida. Vou passar com ela para te procurar, para você dar lá suas contribuições, e a gente taca lá num capítulo de livro ou numa revista, tá? Eu acho que esse ano eu devo estar saindo com mais 2 livros. Um eu vou sair carreira solo, porque eu só pego nele de 15 em 15 dias. Trabalhei com ele nas férias, né? Com linguagem de máquina, aí é mais fácil.
tem muita figura. Mas aí Claro, o semestre voltou intenso, cara. Está muito intenso. Vamos claro. lá. Hoje eu já tive uma banca, Começou hoje a tudo. banca do Zenon, não sei se tu conhece. O professor Zenon, lá do Não, não me departamento, lembro. professor do departamento de Geografia, ele é de Equador. O trabalho dele foi muito bom. Estava eu, Zé Claro. Otávio, Sérgio Murilo, o menino que foi aluno aqui da EAD e fez outro curso também, e o Lincoln. Ele hoje é pró-reitor na UFPB. Ele é professor do campus de Rio Tinto, Coisa ele foi boa. aluno de Geografia EAD. Ah, Gente muito muito. boa, o professor Lincoln. Muito bom ele. Não o Lincoln que Você trabalha foi. com humana, é outro Lincoln. Ah, tá. Ah, tá. Porque o Lincoln da UFCG eu conheço. Não, o Lincoln foi nosso aluno do presencial. O Lincoln que eu estou falando é Lincoln Eloy. Ah, Ele é do campus de Rio Tinto. E aí agora ele está tá ah, na função de pró-reitor. Muito feliz, um rapaz muito claro. bom. Fez geografia EAD. Acho que foi nas primeiras turmas do curso, a turma que eu peguei a coordenação assim, de surpresa. Fui para participar de uma reunião para debater o curso. Entrei como Uhum. debatedor e saí como coordenador. Eu disse, rapaz, que negócio é esse? Tipo assim, é a faca do pescoço, não pode dizer não. Eu disse, tá certo. Fazer o quê? Nem me avisaram. Claro, claro. Lima, olha, já tem 15 pessoas, eu não vou roubar tua live. Você vai ter muito ainda que conversar com o pessoal. Eu vou fazer, às vezes, da acolhida e agradecer mais uma vez. Eu já tive um encontro com eles, agora recepcionando a professora Patrícia, e agora com você, Uhum. tá certo? Então, eu vou Uhum. aproveitar e fazer a mesma fala, que é agradecendo a professor Edivaldo Lima por ter aceito se submeter ao processo seletivo, porque faltou uma coisa eu deixar claro para o pessoal. A gente convida o professor para ele fazer uma seleção. Aí vocês vejam como a coisa fica assim, meio saia justa. Você convida o cara para contribuir, mas ele tem que fazer uma seleção. E se ele não passar depois, aí você tem que ligar para ele, agradecer e dizer que no próximo semestre vai ter uma seleção, porque é um processo democrático mesmo e longe de qualquer tipo de interferência. A clareza dele é essa, né? A gente valoriza a participação de todos os colegas, mas aí o que concorre com melhores condições, currículo e experiência em EAD é que cumpre lá a tabela da pontuação. Mas, respeitosamente, a gente novamente convida, ele se submete novamente e aí dá certo. Então, eu gostaria de te agradecer pela coragem de participar do processo seletivo, né? Ter uma banca examinadora, e você, dessa vez, foi o melhor pontuado na seleção, teve o processo exitoso, e eu fico muito feliz na sua contribuição, em particular, em que pese qualquer tipo de relação pessoal, mas eu queria dizer a vocês, pessoal, vocês têm a honra de cursar com um professor, e aí não é rasgação de seda, não, a gente procura sempre o melhor. Vocês estão com um professor que tem experiência de campo, com o campo, no campo e para o campo. Então, quando ele fala, quando ele divide com você, ele divide com propriedade. Ele tem experiência com nomes, com ciência e com prática, tá certo? Aí não é quadradinho, aí não é opinião pessoal, aí é um profissional que tem um acervo significativo que endossa todo o trabalho dele, tá certo? Ele tem um lastro muito bom. Então, eu acho que
para qualquer outro tipo de análise fora do cenário dele, ainda pode se debater. Agora, dentro do cenário dele, dentro da área dele, meus amigos, vocês estão com um nome de peso, tá certo? Tanto é que algumas referências da ciência geográfica têm capítulos com ele, capítulos de livro. Então, isso para a gente honra muito e para o currículo de vocês, tá? Para o currículo de vocês. Então, eu agradeço, Lima, pela tua confiança. Como eu disse ainda há pouco, é um grupo muito pequeno, mas eu tenho uma fé muito grande em cada um deles. Eu acho que houve um processo de refinamento no curso, ao longo do curso, que quem entra, às vezes, no curso EAD, e principalmente na geografia, acha que é algo simples, fácil, mas é uma ciência extremamente complexa, rica e, acima de tudo, dinâmica. Então, quem não tem fibra fica no meio do caminho, por uma situação ou outra. Mas aí não vou fazer juízo de valor, vou apenas parabenizar os que estão aqui. São 43, normalmente, no máximo, vai ter aí 30, e tem os que estão com pendências, e estão pagando com eles. Eu não sei aqui quem é, eu não sei se é o Carlos Paiva, não vi aqui, mas, de toda forma, são bem acolhidos, e eu gostaria que vocês tirassem o máximo proveito, pessoal, do professor Lima, do ponto de vista positivo, tá certo? Porque as contribuições dele são incontestáveis, tá certo? É experiência mesmo. Aí não é aquela história de ouvir dizer, não. Ouvir dizer, inclusive, no sertão da cadeia. E aí é coisa de experiência mesmo, conhece, e é respeitado, viu? E vale salientar, é um profissional de uma humildade ímpar, tá? Quem o vê não sabe o que é que tem nessa cabeça e nesse coração aí para dividir com os menos favorecidos, tá certo, gente? Então, aproveite o professor Edivaldo Lima, renovo meus agradecimentos, desejo um trabalho exitoso ao longo desses meses que vocês vão passar juntos. Foquem na temática que ele vai sinalizar para vocês. Pode dar sinais de trabalhos de conclusão de curso significativos, de potencial que pode projetar vocês. Vocês têm aí a oportunidade de ter um colega que pode colocar um trabalho de vocês num livro ou numa revista qualificada na CAPES. Então, obrigado, Alex, seja bem-vindo. Álvaro, boa noite mais uma vez. Antônio Bezerra, Carlos Paiva, Daniela, Girlene, Israel, José Lenildo, Joseane, Josivan, Juliana, Maciel, Martinho, Ranieri, Z458, Ranieri, aqui na escuta, Ronildo, Rinaldo, Samuel, Sami e Zonose de Alhandra. Então, Gustavo. muito obrigado a vocês. Meu amigo, me diga uma coisa, como é seu nome mesmo? Meu nome é Gustavo. Fica melhor, porque eu chamar de zoonose, rapaz, um negócio assim. Isso. Já me justifiquei aqui com os outros componentes, os professores, que eu estou usando o computador aqui da prefeitura. Aí, né, eu vou modificar aqui, depois eu vou usar o e-mail institucional, né? E aí eu vou retirar esse negócio de zoonose Alhandra e usar meu e-mail mesmo. Pois não, então fica melhor, né? Não, tudo bem que o título é sugestivo, mas eu acho que assim, você é um cara que tem, pelo menos aqui eu estou vendo, você gosta de uma saúde plena, então procuro me cuidar um pouquinho. Não, viu? Então, muito obrigado a você, Lima, mais uma vez, reitero mesmo meus agradecimentos mais sinceros. E se você amanhã estiver lá pela feira, a gente vai trocar umas figurinhas, porque os agricultores estão sedentos das nossas conversas, do nosso diálogo. Eles mesmos disseram, já estavam com saudades da universidade,
É para aqueles agricultores vão terminar fazendo geografia, ou história, ou pedagogia, porque eles são apaixonados pela universidade. Isso é de uma riqueza. Se vocês tivessem noção do momento que é uma coisa muito simples, mas é uma energia, é uma troca de experiência, né, não, Lima? Que Exatamente. é impressionante. Então, dito essas palavras, não roubando mais seu tempo, fique à vontade para dar continuidade com sua live, desejando mais uma vez sucesso para você, viu, Lima? Ok, João. Muitíssimo obrigado, viu, pelas palavras aí. E o nosso lema é trabalhar, né? Temos que trabalhar. Eu acho que entrou na universidade, a universidade é assim, uma máquina de moer carne. Ou você faz ou você sai. Fica no meio do caminho. Atrás também. Isso é verdade. Então, eu vou me retirar, vou desejar a vocês aí uma boa noite, sucesso no encontro aí, e tenho certeza que vocês vão tirar o melhor proveito aí da experiência do professor Edivaldo Lima. Viu? Grande abraço a todos, boa noite, fiquem em paz, muita luz e saúde para vocês. Um grande abraço, Lima, tudo de bom. Sucesso, meu querido. Valeu, até amanhã. Até amanhã, até mais. 6h30 estou lá, João. Está ok, estou chegando cedo amanhã, mais uma vez. Até mais, Alexandre. Boa noite, tudo de bom. Obrigado, professor. O senhor também. Até mais. Agora é com a gente, né? O chefão saiu, o coordenador saiu, agora a gente se vira. Boa noite a todos vocês, Daniele, Samir, todas as carinhas que eu já conhecia, que a gente já Boa noite, professor Lima. Grande Marquinho. Que saudade, hein? A gente só tem o privilégio de ter Lima só em 2 disciplinas. Tem que concorrer para mais uma, ainda falta uma. Tá vendo, rapaz? Puxa vida, Josivan tá por aí também. Amerson, que coisa boa reencontrá-los. Lenildo, são os nomes que eu consigo ver aqui só. Ninguém se perde na volta, professor. É verdade. Isso é verdade mesmo. Coisa boa encontrar vocês por aqui, rapaz. Os janeiros vão passando, a gente vai ficando mais velho. Tive que cortar o cabelo aqui em Campinas, porque fez muito calor, né? Mas vou deixar crescer de novo. Eu corto o cabelo a cada 4 anos, né? Tá ótimo. E você? Bissexto, é bissexto. Exatamente. Perfeito. Que coisa boa. Pois é uma honra estar aqui com vocês, né, participando mais uma vez da formação. Eu vejo que está todo mundo animado, está na época de concluir o curso, sim. É uma riqueza muito grande, viu, gente? A geografia é uma riqueza muito grande. Assim, é tudo que eu tenho. A geografia é tudo que eu tenho, é a minha bandeira de luta, tá? Tudo que eu conquistei na vida foi a partir da geografia. Estudei ensino médio, né? Fiz ensino médio em escola pública. Na minha época era supletivo, era apenas 1 ano e meio, tá certo? Fui alfabetizado aos 12 anos e com 29 anos fiz o vestibular. Que coisa boa, né? Então, eu fiz vestibular com 29 anos, lá em São Paulo, passei, né? Primeiro semestre, já tinha completado 30 anos. A minha carreira foi um pouquinho rápida, porque eu tive que me desdobrar, né? Estudava da meia-noite às 6, catava papelão na Avenida Paulista, a infância inteira quase, né? Porque meu pai é de Alagoas, a gente éramos em 11 crianças, e aí meu pai levou a gente para São Paulo. Mas no final deu tudo certo, né? Conseguimos encontrar a geografia e fazer com que a geografia nos favorecesse, né? E acho que a melhor coisa que tem é a gente estudar depois de adulto. Para mim foi tão tranquilo, foi muito tranquilo, porque eu já tinha certeza do que eu queria com 30 anos de idade, né? Já sabia o que eu queria e eu tinha que fazer para sobreviver, né? Tinha que fazer geografia e me dei muito bem com a geografia e estou aí tocando a vida dessa forma, né? O meu último curso foi agora em 2017, já tem um tempo, o último pós-doc.
meio paradão em relação a cursos, né, de pós-graduação, mas eu acho que é suficiente. O PhD é uma titulação excelente, que já é encerramento da carreira, praticamente, então eu acho que não sei se eu vou continuar estudando mais. Eu não, não aguento mais estudar, e se está mais 2 anos de pós-doutorado, a gente vai se cansando, né? 59 anos já, então acho que dá para dá para parar, né? Eu sou de 66, viu, Samir? Nasci 25 de novembro de 66, então eu sou do século XX. Sou dinossauro mesmo, viu? Então eu acho que temos que fazer isso, né? A gente precisa estudar, porque não temos outro recurso, né? Para que a vida aconteça. Mas, assim, me sinto muito feliz, muito honrado em encontrar vocês, porque eu trabalho com 4º semestre de dia, né? Na graduação presencial. É um outro público, é uma outra cabeça, né? Quem lida com criançada aí sabe do que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando, quem dá aula, quem lida com o público sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu acho que o nosso legado é o conhecimento. Não adianta a gente correr do conhecimento, porque ele acaba nos pegando de alguma forma, tá certo? Samir, quer falar? Pode falar. Não, só para contribuir com essa tua fala sobre ter começado a graduação depois dos 29, 30 anos, dizer que essa turma ela é mais 30, né? E o que a gente acha bom é o fato de sermos maduros, e esperamos maturidade dessa turma. Então, é outra pegada da aula com essa turma, e eu gosto muito do fato de eu estar tendo que me graduar pela primeira vez após os 30. Os desprivilegiados chegam por último, mas chegam, viu? Com muito suor chega. E é muito bom desfrutar desse momento com pessoas maduras e que sabem o que querem. Exatamente. A minha graduação foi de 96 a 99, né? O mestrado, terminei mestrado. Boa noite, David, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo certo? E como é que está a Cabedelo? Daquele jeito, né? Deu uma acalmadazinha. A gente se encontrou uma vez lá, né? Foi lá em Termares. Foi verdade. Satisfação conhecê-lo, viu? Igualmente. Estamos aí na luta mais uma vez. Mas faz tempo que eu não vou para lá. Eu fiquei aqui em Campinas, porque o trânsito de João Pessoa me expulsou. O trânsito lá está muito ruim, o verão foi muito ruim, rapaz. Aí deixei minha casa lá e estou aqui em Campinas. Mas está muito bom aqui. Esse ano foi movimentado aqui, viu? Está sendo movimentado o Cabedelo e o trânsito daquele modelo, né? Exatamente. Minha cunhada trabalha como você e ela me conta muita coisa também. Tá joia, professor. Vamos lá, um abraço, viu? Valeu, meu querido. Pois aí a graduação, né? Eu terminei o mestrado em 2013, depois sempre na geografia, né? Mantive na geografia agrária, o doutorado também já foi na Espanha, o pós-doutorado também, sempre em geografia agrária, né? E, no geral. Por isso que o João estava falando aquelas coisas bacanas ali, né? Mas, então, estamos pisando na sua terra, né? Que é a geografia agrária. Exatamente, né? Acho que a gente trabalhou com geografia econômica também, não foi, se não me engano? Foi região, região. Foi. Região. Verdade, é isso mesmo. Enfim, mas, na verdade, eu disponibilizei para vocês o plano, né? O plano de aula, exatamente para vocês terem uma noção do que a gente pode estar trabalhando ali com mais afinco, né? Com mais propriedade. Mas esse plano de aula, talvez a gente não consiga atingir todos os objetivos e conteúdos que são propostos ali, porque ele é
eu reduzi bastante porque, antigamente, geografia agrária era junto com geografia industrial, né? Então, era para 120 horas. Aí eu reduzi para 60 para a graduação aqui de Campina Grande, né? E, de maneira geral, e para vocês também, consequentemente, mantive o mesmo plano, mas talvez a gente não consiga dar conta de tudo, mas é possível trabalhar com a maior parte ali daqueles pontos que estão colocados, né? Mas de maneira geral, eu separei os pontos principais porque é o que mais pega nas avaliações, nas provas, concursos, IBGE, os vestibulares de maneira geral, né? Então, isso são esses pontos aí que a gente colocou, né? A partir da geografia agrária, consequentemente, né? Então, a partir do momento que você trabalha com a modernização da agricultura, já você se encaixa dentro do que a gente está falando no século XXI. Eu não vou nem voltar muito atrás da questão agrária internacional, né, desde o início. Esse livro que eu mostrei para vocês no início, né, no início da conversa com o João, é um livro que trata dessa questão com mais afinco, mas entra na parte histórica, né, na profundidade da questão agrária brasileira. Esse também, eu acho que, não sei se vocês já conhecem, também é de minha autoria, esse aqui já é mais atual, né? É um pouquinho mais atual, então a gente vai trabalhar mais nessa questão mais moderna, mais dentro da... No final do plano de curso tem uma indicação de leitura necessária, que é um livro seu. É necessário mesmo, né? É assim, tá lá linkado em algum canto no AVA? Isso, Samir, eu não me lembro se eu coloquei o livro completo ou se coloquei a tese, porque esse livro aqui, como a editora acaba comercializando, ela não permite ele em PDF, mas é a tese. A tese está disponível no site da UFPE, aqui no Brasil, né? Então, já a UFPE acabou se apropriando da tese. E está lá completo, com todo o material, né? Porque eu estudei os três estados, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Dissidência e fragmentação da luta pela terra na zona da cana nordestina, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Curitiba, 2013. Isso, exatamente. Se você colocar no site, no Google, por exemplo, vai aparecer já pendurado no site da UFPE, porque eu liberei totalmente, né, o trabalho, o material, né? Porque ganhar dinheiro com livro de geografia não faz sentido, né? Não tem, seria da minha parte, eu considero até ridículo querer vender livro para os estudantes da graduação no país como o Brasil, né? É uma loucura. Então, esse título que eu coloquei, pessoal, ele faz parte da ementa, né? Ele tem uma parte da ementa que discute isso daí, né? Esse desenvolvimento da agricultura, mas o texto 1, por exemplo, esse texto do professor Miralha, ele já coloca alguns pontos fundamentais, né? Por que a questão agrária brasileira tem esse nome, né? Questão agrária. Quando a gente vê uma coisa que gera debate, né, que fala de questão ou problema, significa que tem um problema, tem uma questão ali, né, questão agrária brasileira. Ou seja, ela vai partir de alguns princípios importantes que nós, pesquisadores da área, efetivamente, estuda no dia a dia e indica como problema, né? Ou seja, não está resolvido a polêmica da questão agrária brasileira, né? E o principal elemento, né, o principal impacto, aí eu coloquei modernização da agricultura, mas porque gera um determinado impacto. Mas um dos impactos mais problemáticos é a questão da concentração fundiária no Brasil. Nós temos um mapa da concentração fundiária que ele passa aqui uma quantidade de milhares de hectares absolutamente improdutivo, né?
terras improdutivas, enquanto o aumento de injustiças sociais no campo, miséria, pobreza, fome, violência, se prolifera de várias maneiras, né? E vários tipos de violências eles são caracterizados pela questão agrária, né? A violência no garimpo, a violência com povos tradicionais, com povos indígenas, né? A questão do ambiental, tá? Esses três tipos de violência são consequência da questão agrária. Até mesmo nas áreas urbanas, para vocês terem uma ideia, a questão agrária urbana é extremamente problemática, né? Você pode observar que muitas áreas urbanas, muitos terrenos urbanos que deveriam ter título de posse, pagar imposto, eles estão absolutamente abandonados, né? O que a gente chama na geografia urbana de empecilhos urbanos, e isso vai para o subdesenvolvimento, coloca o país naquela perspectiva da geografia econômica de subdesenvolvimento. Por que se chama aí país subdesenvolvido, né? Ou um país que está na linha da pobreza, o Brasil é intitulado de país abaixo da linha da pobreza. Tudo deve ser a questão agrária, né? Porque pela quantidade de terras que a gente tem no país, não faz nenhum sentido você ter, né, fome, né? A quantidade de terras que a gente tem não faz nenhum sentido um país como o nosso passar fome. Isso aí a gente vai desdobrando a problemática até chegar no modo de produção capitalista, né? Então, o que a gente chama, como é que está dividida a questão agrária brasileira, né? Em todos os sentidos aí. Primeiramente, a gente chama de paradigma. Então, um dos paradigmas da questão agrária brasileira, um dos modelos dessa divisão, chama-se agronegócio, né? O outro divisor é o campesinato. A questão agrária brasileira, ela está dividida em 2 territórios. Vocês podem registrar com tranquilidade, porque ela está dividida em 2 partes apenas, né? O agronegócio e o campesinato. São 2 modos de produção. Então, o que é um modo de produção? É o jeito de fazer agricultura e pecuária. Quais são os 2 paradigmas da questão agrária brasileira e quais são os 2 modos de produção agrícola, né, e agropecuária ou agropecuária da agricultura brasileira ou da problemática agrária brasileira? Exatamente esses 2 territórios. Na geografia, a gente chama de território porque o território, o campesinato e o agronegócio, eles são espaços de poder, tá certo? Então, quando você lida com objetos denominados de espaço de poder, significa que a categoria geográfica está presente, tá? Então, o campesinato é um espaço de poder e o agronegócio é outro espaço de poder. Então, sim, mas isso vai me levar em que propositura? Qual o propósito desses 2 espaços de poder, agronegócio e campesinato? Conflito, tá? E a sociedade, de maneira geral, é construída de conflitos. A humanidade ela avança a partir dos conflitos. E são vários tipos de conflitos, né? Então, por exemplo, o campesinato ou a agricultura familiar tem objetivo de produção, que é feira e sobrevivência de quem produz. Então, o campesinato, a agricultura familiar, produz o que a gente come, né? A agricultura familiar vai produzir maxixe, tomate, quiabo, galinha de capoeira, bode, ovos, galinha caipira, para alimentar a população. Ponto final, né? Então, qual é o objetivo dos camponeses? A feira que o João falava, né? Que amanhã cedo, lá na UEPB, produz para a família comer, a agricultura familiar produz para a família comer, e o excedente vai vender na feira, para comprar outras coisas efetivamente, né? E a característica principal do campesinato é que não assalaria
não paga salário, né? Não registra carteira, não existe contrato de trabalho no modo de produção camponês, tá certo? A agricultura familiar normalmente usa a família para colheita, a produção e plantio de maneira geral, e ou vizinhos, né? O vizinho ajuda a colher o milho, uma forma mais tradicional de produzir para sobrevivência, tá? E por isso a mesa do brasileiro ela é composta, ela é ativa exatamente em função da agricultura familiar. O território do agronegócio, né, utilizando o latifúndio, que é grandes propriedades, já trabalha, o modo de produção já é diferenciado, porque produz para a produção de agrobusiness, ou até mesmo a produção de commodities, né, para concorrer na Bolsa de Valor, para dolarizar o sistema econômico de produção do agronegócio, né? O agronegócio não tem aquela característica de geração de emprego, né? Geração de emprego com essa tecnologia que é proposital, né? É mínima, praticamente não gera emprego no Brasil por causa da tecnologia, né? Tecnologia de ponta. O capitalismo agrário industrial do campo, ele segue com seus empreendimentos a partir da tecnologia, tá? Então a tecnologia ela é atingida apenas para a classe dominante e para aquelas pessoas que têm uma formação especial. O camponês não vai ter condição de operar uma máquina de 800 mil reais, né? Recentemente eu tive no Submed São Francisco visitando uma produção de palmito e o tipo de máquina que opera ali, você tem que ter, inclusive, um curso de inglês, né, para poder dominar toda aquela tecnologia, que é tudo via satélite, e as máquinas operam ali, substitui praticamente 600, 700 homens. Então, para você arrumar um emprego desse numa agricultura baseada no agronegócio, você precisa ter uma formação específica, bem direcionada. Não é o caso dos camponeses, né, da classe trabalhadora do campo. Então, a geração é mínima, tá certo? E a produção do agronegócio ela é direcionada para o mercado de commodities. Os commodities eles são trocados e vendidos a partir da balança comercial e nas bolsas de valores do mundo, tá? Então, essa ideia de comercialização da agricultura a partir do commodity é exatamente a dolarização da economia, né? Então, você percebe que o dólar acaba controlando parte da economia dos produtos produzidos pelo agronegócio aqui no Brasil e, consequentemente, quando existe uma elevação do dólar, o combustível, todos os derivados de petróleo, a alimentação, a pequena parte que vem do agronegócio também sobe por causa do aumento do óleo diesel e essa esfera econômica vai ficando dolarizada, né? Diferente da agricultura camponesa. Todo dia que você for na feira, você vai ter possibilidade de comprar um pé de alface, um pé de cebolinha, um tomate, uma carne ali, uma carne caipira, né? Seja de galinha, seja de suíno, ou seja de bovino, ainda num preço razoável, porque o camponês não tem intenção de superfaturamento, né? O camponês não tem essa relação de dolarização da economia. Então, esse primeiro item aí, esse primeiro ponto da geografia agrária, é uma das questões que vai assim, direcionar o nosso curso nesses meses aí pela frente, tá? Então, o mais importante, a princípio, é vocês entenderem que existe aí dois territórios que dividem a questão agrária brasileira. E a gente chama de paradigma da questão agrária ou paradigma do capitalismo agrário, tá? O paradigma do capitalismo agrário pertence ao agronegócio e o da questão agrária bate de frente aí com o campesinato propriamente dito, ou agricultura familiar, tá? Existe uma pequena diferença entre campesinato e agricultura familiar, mas ela é tão pequena que vocês nem vão perceber. Diga, Josivan. Ô, professor,
Qual é a dimensão, vamos dizer assim, em comparação, campesinato, agronegócio? Se a gente for comparar em números, vamos dizer assim, em tamanho. Cara, essa pergunta é muito boa, porque quando o governo federal destina 2 bilhões de reais para o agronegócio e 270 milhões para o campesinato em escala nacional, já dá para a gente perceber o preconceito que existe aí, né? Eu te digo com toda segurança, Josivan, que a dimensão é absolutamente aberrante em relação ao preconceito e à natureza de alimento saudável, tá? Então, hoje, quando uma pessoa se dá mal, o outro diz, você foi para a roça, está na roça. Ou seja, estar na roça, estar na terra, significa desvalorização, significa subsunção, subordinação. Então, o camponês, o trabalhador do campo hoje, ele é absolutamente desvalorizado. Então, é uma dimensão que eu considero, inclusive, negativa. Enquanto a valorização do campesinato desce numa escala negativa, a ideia de agronegócio só aumenta a produção do agronegócio, porque todo o capitalismo industrial está direcionado para o agronegócio. Hoje, a visão superficial que a sociedade tem a respeito dessa questão é absolutamente ilusória, né? É muito ilusória, porque o investimento do Pronaf, por exemplo, aqui na Paraíba, para a agricultura familiar, foi insignificativo. Os camponeses não conseguiram pagar nem a semente. Enquanto que o agronegócio da Mamona, em Sousa, por exemplo, fez um superávit produtivo, né? Então, você tem o capitalista fundiário, o capitalista da terra, ele tem sempre um superávit na produção, um excesso de lucro, ou um lucro excedente. E a dimensão do trabalhador rural, camponês, que produz para a mesa do brasileiro, é absolutamente desvalorizada. Isso vai para a cultura, já é uma cultura com essa ideia de modernidade. O que é ser moderno? Consumir produtos do agronegócio? Sim, mas o que o agronegócio produz para a mesa do brasileiro? Nada. No máximo, cuscuz transgênico. Cuscuz transgênico. Porque quem de nós aqui come soja? Se alguém come soja aqui todos os dias, por favor, marque aí, anote em algum lugar, né? Milho, trigo, né? A ideia de monocultura. Então, muita soja, muito milho e muito trigo. Mas para onde vai os grãos que o Brasil produz enquanto primeiro produtor mundial? Tá assim com a China. Vira o quê? Ração para porcos nos Estados Unidos. A Alemanha não compra soja brasileira? Claro que não. É trabalho análogo à escravidão e tem metamidofose, tem o veneno, tem hormônio, tem conservante. E a cerveja brasileira, quem bebe fora daqui? Ninguém. Não é louco? 3 tipos de conservante na cerveja brasileira. P1, P2 e P3, que são 3 antibióticos praticamente, né? Então, ninguém consome esse produto fora daqui, né? Então, essa ideia de alimentação saudável faz parte de uma das dimensões que você pergunta aí. A alimentação saudável produzida por camponeses, seja orgânica ou seja agroecológica, ela tem a dimensão da agricultura limpa e da saúde do ser humano. Aquele produto que é transgênico, que é alterado quimicamente a sua genética, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Então, comprar 1 quilo de soja produzida no Brasil para comer com arroz, qual é o brasileiro que faz isso, né? Aquele frango que é agregado com muito hormônio, né? Que ele sai do freezer, sai do supermercado, pesando 3 quilos. Quando você bota ele na panela, ele murcha, vai para 1 quilo no máximo. Tá certo? Então, essa ideia de maquiar a produção, maquiar a mercadoria para aumentar o valor dela, para ter valor comercial,
é a grande ilusão do povo brasileiro. Eu estou falando brasileiro porque estamos no Brasil, né? Mas países também da América do Sul, alguns países da Europa, né? Só do leste europeu ali. Os países principais ali da Europa não consomem esse tipo de produto, né? É tudo orgânico, agroecológico de maneira geral. Então, se você, por exemplo, essa pesquisadora que a gente estava falando no começo da aula, a Larissa, que é colega nossa lá da Universidade de São Paulo, que o João comentou dela, do mapa que ela fez, ela teve que ir embora do Brasil, né? Por perseguição mesmo, porque discutia o tipo de veneno que é utilizado aqui na soja, no milho e no trigo para fazer pão, que já não se usa mais em lugar nenhum do mundo. Essa é uma outra dimensão, né, indicada para o agronegócio, para o uso do agronegócio. Porque, além dos venenos proibidos, ainda tem a questão da saúde pública, né, da saúde humana. Então, a dimensão que você pergunta é absolutamente díspare, é uma disparidade assim inigualável. Então, o preconceito ainda continua sobre a agricultura camponesa, né? Não sei se consegui responder a tua pergunta. Posso seguir aqui o segundo item? Josivan, tirei sua dúvida? Sim, professor. Ô, professor, o pessoal está falando a questão do tamanho do slide. Está bem pequenininho. Não está dando para ver direito. Agora está bem melhor. Ótimo. Entendi. Acho que eu diminuí. Acho que é porque eu diminuí. Eu aumentei as imagens de vocês e diminuí os slides. Acho que foi a proporção, né? Tá? Aí a gente, esse item número 2, que está no nosso plano de curso também, entra nessa perspectiva, né? O agronegócio, o modo de produzir, ele precisa de muita terra, né? Precisa de muita terra. Não pense que em 20 hectares, 30 hectares, você vai conseguir constituir uma monocultura de soja, de milho, de trigo ou de arroz. É impossível, né? Um numerário, assim, eu me arriscaria a dizer, bom para a produção do agronegócio, teria que ser pelo menos aí 2.000 hectares, 3.000 hectares. No caso da usina São João, aqui chega a 58.000 hectares. Então, isso é uma dimensão também significativa. Por quê? Porque existe uma ação coordenada, né, entre essa quantidade de terra. Não compensa você produzir apenas 10 hectares de cana-de-açúcar ou de soja e tentar concorrer na Bolsa de Valores. Você precisa de um volume significativo para entrar na balança comercial. São containers e mais containers, né? Quantidades elevadíssimas, né? De toneladas de soja ou de milho ou de trigo para poder compensar a produção para o agronegócio. Então, essa coordenação cooperada, que eu chamo aqui, significa agronegócio e latifúndio trabalhando juntos, né? Esses dois elementos têm que estar em páreo para poder dar certo a perspectiva de agronegócio. E lembrando que é uma concorrência permanente, tá? É uma concorrência permanente entre latifúndio, agronegócio e o campesinato. É uma briga incrível. Recentemente, eu estive na Baía da Traição, na aldeia São Francisco. Eu percebi lá a luta que a usina tem contra os indígenas daquela área, especialmente alugando os lotes indígenas para produzir cana. E o índio está ficando sem comida, né? O indígena está ficando sem macaxeira, sem inhame, sem espaço para produzir, porque o que a usina paga é muito pouco no final do semestre. Me parece que está em torno de R$ 4.000 a R$ 4.500 cada 6 meses, alugando essa área indígena para produzir. E aí não tem como você
sobreviver com esse dinheiro, R$ 4.500 semestral, né? Vai dar um valor insignificante por mês. Por isso que a gente chama aí, a gente diz que é uma concorrência permanente com o campesinato. Diga, Samir. Eu achei interessante a pergunta de Josivan, e também só complementando com o professor, eu acho que uma das grandes diferenças entre o agronegócio e o campesinato, ou a agricultura familiar, que a gente melhor conhece, né, é que o agronegócio, não importa o quanto se produza, nós não dependemos do agronegócio para comer. Enquanto o pessoal da agricultura familiar, além de ter que lutar para plantar, viver disso, tem que dar o próprio sangue para que continue produzindo. Eu, durante o estágio supervisionado do último semestre, eu tive o contato, né, com um trabalho dentro da escola sobre Margarida Maria Alves, né, paraibana de Alagoa Grande, ou é Alagoa Nova ou Alagoa Grande, em que morreu, né, por causa da luta pela terra, luta para plantar, luta para produzir, e é uma luta que, de certa forma, não traz retorno, não traz o tal do retorno financeiro, muito menos a valorização popular, né? As pessoas comem e bebem sem saber que estão comendo e bebendo por causa de pessoas que estão doando a própria vida para que elas comam e bebam com saúde, e ainda tem isso, com saúde. Então, a grande diferença é a falta de valorização e a desproporção em que eles estão, uns estão bastante protegidos, tanto por leis, né, com o agronegócio põe sua bancada, o agronegócio tem bancada, né, e enquanto o pessoal que é da agricultura familiar está totalmente desprotegido em termos de econômicos, políticos e representativos mesmo. É complicado. Uhum. É isso mesmo. A gente pode perceber ao longo da história que proporcionalmente a quantidade de descaso e abandono de assentamentos, roças, sítio, ela tem crescido demais, né? Ao mesmo tempo que tem gente que está tentando retornar da cidade para o campo. Então, isso que você colocou está dentro da perspectiva da violência, né? A violência no campo, que é um item que a gente vai discutir também, mas a proporcionalidade, sem dúvida alguma, é absolutamente diferente. E o apoio que tem da bancada ruralista, da bancada da Bala e da própria Rede Globo é massacrante, é todo dia, né? Todo dia a Rede Globo fala, o agro é pop, o agro é tech, o agro né? É tudo, né? Então, é uma luta de desiguais. Ninguém fala bem do campesinato em horário nobre da Rede Globo, né? Por que não falam bem dos nossos camponeses aqui na Paraíba, ao entorno de Campina Grande, ao entorno de João Pessoa, o que eles produzem para nós, né? Que é o que está na nossa mesa, né? O maxixe, o tomate, o quiabo, a galinha de capoeira, enfim, né? O cuscuz orgânico. Então, isso realmente faz parte desse modelo, desses dois paradigmas da questão agrária brasileira. Então, isso acaba levando a gente já para esse terceiro item aí que está na lousa, que está na tela, sobre os dois territórios, né? Com as suas diferenças de modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro. É fato que a gente vai ter, sim, dificuldade, pessoal, de resgatar o campesinato, né? Cada um de nós aqui, professores de geografia e profissionais de maneira geral, mesmo que vocês não queiram dar aula, sigam outras profissões, mas esse conhecimento ele é muito importante porque ele ajuda a construir uma sociedade muito mais consciente a partir do momento que você descobre que os modelos de desenvolvimento para o campo brasileiro existe um conflito, existe uma contradição e que é necessário essa territorialização.
É importante, na minha leitura particular, que a gente lute pela territorialização da agricultura familiar, que é a única maneira de reduzir preço de comida. O governo federal está aí batendo de porta em porta das grandes empresas, Carrefour, hipermercados de maneira geral, para tentar baixar o preço da comida para ver se melhora a popularidade, tá? Mas se não colocar a produção agrícola camponesa acima, não vai ter como baixar o preço da mercadoria. Não tem como baixar o preço da mercadoria, porque o preço que o Carrefour compra o arroz do camponês, ele triplica para botar na loja dele. Né? Ele diz que a loja é refrigerada, é limpinha, tem o selo de garantia, né? E aí triplica o quilo do arroz. Mas ele sai do campo por um preço irrisório. Ele é um preço assim, 1 quilo de arroz em vários cantos desse país. Eu tenho experiência própria em Ponta Porã, recentemente, e o quilo do arroz, saindo do campo, ele saía a 75 centavos o quilo do arroz. Tá? Aí você pega esse mesmo quilo do arroz, acompanha a geografia desse pacote de arroz até chegar no hipermercado ali. Ele vai chegar lá por R$8, né? 7, 10, tem o arroz mesmo de primeira, ele chega até R$12, se ele for polido, se ele for escolhido, não vai nem uma pedrinha. Então, isso não é desenvolvimento da agricultura, não é desenvolvimento para o campo. Eu, particularmente, não considero, porque nós aqui, cada um de nós, ainda tem condição de comprar arroz e feijão. E, às vezes, nem é a própria condição financeira, é a obrigação, porque tem que comer e tem que dar para os filhos. Você tem que fazer qualquer coisa, mas você tem que adquirir esses produtos. Mas nunca que o governo federal vai conseguir baixar preço conversando com o Carrefour, com as grandes empresas. E a Conab, hein, professor? Educação também. Para você ter uma ideia, né? Eu tenho levantamento de trabalhos da Conab aqui, que nem cabe mais na minha tela do computador, de tantos assuntos sobre agricultura, que a Conab é uma gozação, né? É uma piada. Quando você entra na discussão sobre a Conab, aí imediatamente a Conab culpa a Petrobras porque aumentou o preço do óleo diesel, mas não é essa a questão. O problema é que o óleo diesel brasileiro está em padrão de dólar, está dolarizado. Agora, como é que eu dolarizo a economia de um país se a minha moeda é 5 vezes menor do que a moeda dólar? É claro, eu tenho uma elite dominante no Congresso, que são mais de 90%, que trabalha para dolarizar as coisas, porque tem salários absurdos, né? Faz parte de uma elite. E ali 70% mais ou menos são latifundiários, são donos de terras, né? Então, isso daí é uma reflexão importante para a gente estar fazendo, independente do que a gente for fazer na vida. O nosso cotidiano, enquanto cidadão, enquanto professores de geografia, especialmente, é ter essas problemáticas, trabalhar com essa problemática. Aqui a gente discute sobre territorialização e desterritorialização, mas são conceitos da geografia que praticamente vocês não vão utilizar, a não ser que entrem na carreira acadêmica, na carreira universitária, aí vocês vão trabalhar com esses conceitos aí desse item número 3. Territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Isso aí está muito mais dentro da epistemologia da geografia enquanto ciência para discutir a mobilidade social e a mobilidade da economia dentro do espaço geográfico. Tá? Mas, se quiserem, em outro momento, dá para a gente discutir individualmente cada um desses conceitos. Mas, assim, vai ter disciplina aí para vocês que vai trabalhar com metodologia, com epistemologia, para discutir melhor esse processo. Porque eu acho que Valéria deu esse assunto. Pronto. Eu acho que ela deu um assunto sobre isso. Ótimo. Então, isso já dá uma noção, né, do que nós estamos falando
dentro da agricultura. Antes de eu avançar, eu vou só pegar esse mapa aqui. Tem um mapa aqui que eu quero mostrar para vocês, que ele também vai fazer todo sentido nessa proporção que a gente está discutindo. Deixa eu ver se eu ajeito essa tela maluca aqui. Como a tela é grande, eu acabo me perdendo. Parar a apresentação e fazer novamente a apresentação. Janela. Esse daqui, se não me engano, é um mapa. Não, não foi. Ficou confuso. Eu acho que eu fiz errado alguma coisa. Deixa eu tirar. Você abriu o arquivo, professor? Eu abri o arquivo, mas ele toma toda a tela. Deixa eu fechar. Ah, entendi. É porque eu tinha fechado. Vamos ver agora. Deu certo. Acho que agora vai dar certo. Viva a tecnologia, né? Vamos ver essa daqui. Aqui eu vou mostrar para vocês um mapa que vai dar uma ideia razoável dessa proporção, né? Modo apresentação. Vocês conseguem ver aí, não? Sim, estamos vendo, professor. Tem um mapa agora. Não. Passou. Não é esse. O mapa é esse aqui, ó. Esse aqui, sim, fósseis e grilos. Isso, né? Da Terra. A representação de imóveis registrados aqui, né? De maneira geral, o que a legislação prevê a partir disso daí, e a situação das terras griladas no Brasil, tá? Então, são terras improdutivas, tá certo? Então, praticamente 25 milhões de hectares. Então, esses grilos, que a gente chama de terra improdutiva, soma aí praticamente 36 milhões de hectares, e só na parte da Amazônia, que é terra roubada, né, chega a esse numerário de 25 milhões de hectares. Então, por que grilo, né? São terras griladas porque são terras que não têm título de posse. Claro, depois a gente entra com mais afinco nesse assunto. A terra grilada são aquelas terras que não têm o título de posse. Então, hoje você pode dar de cara aí com uma fazenda grande, como foi o caso agora da família Gadelha, né, na região do Sertão, e perdeu a propriedade, perdeu a fazenda porque não tinha o título de propriedade, né? A legislação diz que você precisa ter o título de propriedade, pagar imposto territorial rural para não perder a terra. Mas aí eles não fizeram e perderam mais uma fazenda naquela região. E aqui também, do ladinho de Campina, em Barra de Santana, provavelmente a família Ribeiro vai perder uma outra área grande ali, porque também não tem documento, né? Porque você só pode dizer que é seu a partir do momento que você tem o título de propriedade e paga imposto sobre aquele objeto, tá? E, claro, a Constituição também fala do artigo 184, né, sobre as terras. E toda terra improdutiva tem que ser destinada para a reforma agrária. Então, esses são aí alguns dos elementos, pessoal, que a gente vai estar discutindo ao longo dos nossos encontros. E, se vocês puderem fazer a leitura do texto 1 para a próxima aula, o debate será muito mais
afinco, mas independente disso, a gente vai continuando com esse bate-papo, tá certo? Então, eu vou deixando vocês e a gente se vê na próxima semana. Tudo bem? Tá certo, professor. Fiquem à vontade. Tá bom? Obrigada, viu? E bem-vindo novamente. Até a próxima terça. Eu que agradeço. Muita saúde para todos vocês, para a família, muita paz, tranquilidade, viu? Um abração e boa noite. Um abraço, professor. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite.